Boa noite, pessoal. Aguardando o pessoal entrar para a gente começar a nossa primeira live de rodas de debate do Emancipa aqui de Manhuaçu, tá? Ó, já estão chegando, nossos participantes já estão chegando aqui. Só um minutinho, tá? Já vou começar a chamar a galera aqui, tá? Só para a gente poder organizar, as falas vão seguir a ordem que está expressa na nossa chamada lá no Instagram. Então, para começar, né, para quem não me conhece, meu nome é Iana, sou voluntária do Emancipa daqui de Manhuaçu, né, e professora de História da Rede Pública de Minas Gerais, né, e a gente vai ter participando com a gente hoje nessa live também para falar um pouco sobre o contexto regional daqui da nossa cidade, de cidades vizinhas, dos impactos do coronavírus na cidade, na região, né, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico e assistencial, né? E hoje a gente vai ter participando com a gente aqui o Manuel Sete, que é médico, e meu irmão também, e a nossa outra voluntária também, que é a Leslie de Moraes, é assistente social daqui da cidade, e também a Helena, que é voluntária do Emancipa também de Manhuaçu e professora de História também da Rede Pública daqui de Minas Gerais, beleza? Então, tô só aguardando a galera aqui para começar a incluir todo mundo, tá? Me arrumei toda bonitinha para poder aparecer aqui para vocês, tá? Porque a situação tava meio caótica. Só um minutinho. Pera aí. Estamos colocando aqui. Aguardando. Manhuaçu começou uma chuvinha agora no final da noite, estava bem quente no dia, né? Então, estamos esperando a galera aqui para a gente poder começar. Só aguardando o Manuel responder para a gente poder começar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como vai? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estamos te ouvindo alto e claro, tá bom? Tudo bem, né? Beleza. Então, assim, como eu estava iniciando para o pessoal aí, Manuel, né? Hoje a gente vai tratar sobre as questões do impacto do coronavírus, né? Aqui na região, principalmente na região de Manhuaçu, apesar de você estar um pouquinho distante da gente, como da casa você conhece um pouco como que é a realidade daqui da cidade, né? E eu sei que muitas pessoas já estão batendo nessa tecla, né, no básico do que é, como que são os métodos de transmissão, mas eu queria que você começasse, né, se apresentando aí, falando um pouquinho para a gente sobre essas questões básicas que a gente tem percebido que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla para que as pessoas saibam como se prevenir com relação ao contágio do Covid-19. Então, se puder começar falando para a gente um pouquinho sobre isso, né? O que é, quais as diferenças, né? O que é o coronavírus e o que é o Covid, que algumas pessoas aqui têm confundido sem saber distinguir o que é realmente, para a gente poder, né, tentar informá-las da melhor maneira possível. Boa noite, então. Sou Manuel, sou médico, cirurgião geral. Formei em Juiz de Fora e depois fiz minha especialização em Belo Horizonte. Hoje em dia trabalho no interior do estado do Rio de Janeiro. É uma doença que está todo mundo falando agora, né, Viro? É o assunto do momento. Os termos são mais essa diferença entre Covid-19, coronavírus, é mais uma diferença taxonômica só da parte científica, mas para a população em geral, para o leigo, até para gente profissional de saúde, vira tudo uma mesma coisa.
O coronavírus é na verdade, é uma família de vírus que causa várias síndromes gripais, entre elas algumas que já tiveram outras epidemias anteriormente. E o Covid-19 é a doença causada por um desses vírus, que é a doença atualmente que está causando essa pandemia. Uhum. É uma doença basicamente de transmissão por gotículas, que a gente fala. As síndromes gripais, elas podem ser transmitidas por aerosóis ou por gotículas, ou por contato, ou por transmissão sexual. Tem várias formas de transmissão de uma virose, né? Esse caso é um que a gente chama de partículas de gotículas. São partículas de tamanho médio, menores que ela. A gente ainda tem o aerosol, que são partículas menores que vão mais longe. E Uhum. as medidas de distanciamento social são baseadas nesse método de transmissão da doença. Uma gotícula, quando a gente expele ela pela boca, pelo nariz, seja a forma que for, ela geralmente tem um alcance de até 1 metro, 1,5 metros, que ela consegue se propagar pelo ar até que ela caia ou encontre o solo ou uma superfície. Então, as medidas de distanciamento social são baseadas nesse princípio da propagação da gotícula, que pode ter ou não o vírus ali na gotícula, né? Então, por isso que o assunto do momento é essa recomendação de distanciamento social entre as pessoas, de distância entre elas, de evitar contato próximo, evitar contato, medidas de higiene básica durante o dia, como lavar as mãos, ao tocar em maçaneta, em coisas assim, Uhum. para diminuir a transmissibilidade. Sim, e é importante você falar, você tocar nesse assunto da questão do distanciamento social, né, porque algumas pessoas têm divulgado, principalmente nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp aqui da região, que essa questão do distanciamento é meio inútil, porque, de uma forma ou de outra, todos vamos nos contaminar com o tempo, né? A tendência é que cada um, com o tempo, vá tendo contato com isso, pelo menos é o que tem sido falado, né? E que isso seria quase que desnecessário. Mas a importância desse distanciamento social, no momento que a gente está vivendo agora, principalmente relacionado à questão do atendimento de saúde, né? Qual a importância desse distanciamento, não só para evitar essa transmissão em massa, mas para lidar com a questão do próprio sistema de saúde conseguir abarcar essas pessoas que vão sendo contaminadas com o decorrer do tempo, né? A questão da transmissibilidade, do número de pessoas que vão ser contaminadas, de ter pessoas falando que quase todo mundo vai se contaminar, a questão para o sistema de saúde não é só essa. É aquele gráfico que tem sido muito falado, que é a velocidade com que os casos novos vão aparecer. Porque se o sistema de saúde vai ter condição de atender a todo mundo. Sem contar isso, numa pandemia que tem um pico de casos novos de uma doença, as outras doenças não deixam de existir. As pessoas não param de infartar, as pessoas não param de ter apendicite, as pessoas não param de ter outros problemas que precisam ser. As pessoas não param de fazer hemodiálise, as pessoas não param de fazer Portanto, esses procedimentos. Pessoas que estão em tratamento oncológico não deixam de fazer quimioterapia, não deixam de passar por cirurgia. Então já é uma sobrecarga num sistema que já tem suas deficiências. Então, se a sim. gente consegue aplanar
diminuir essa demanda, alargar ela no tempo, você tem uma menor sobrecarga em cima do sistema de saúde. É realmente pelos dados dos órgãos oficiais que a gente tem visto até agora, é uma doença que tem uma baixa letalidade até comparada com outras síndromes gripais provocadas por vírus da mesma família. Só que, em contrapartida, ela tem uma transmissibilidade maior. Então, só aí na região, se você for pegar Manhuaçu, que é uma cidade de 90 mil habitantes, Uhum. os estudos são um pouco conflitantes quanto à porcentagem de transmissão. Tem estudo que fala 50%, tem estudo que fala 70%, 80%, mas se você pegar a porcentagem média, 50% vão se contaminar, uma cidade pequena do interior de um estado, você teria 45 mil pessoas com a doença. Aí já a taxa de doentes graves e de letalidade, os estudos já apontam mais para uma concordância. Uhum. Falam que em média 14% dos pacientes vão ter, 15% ali vão ter doença grave. Então, Uhum. você pegar de 45 mil, quase 15 mil pessoas vão ter doença grave, podendo precisar de CTI e tal. Desses, até 9% precisariam de respiradores, de ventilação mecânica. Quer dizer, você já pega 9% de 45 mil, já dá Pois- quase 4 mil pessoas. Exato. Nenhuma cidade, nenhuma metrópole tem 4 mil leitos de De UTI. CTI com respiradores. A gente está falando só de uma cidade, fora cidades em volta, que ela atende pelo sistema de saúde. Então não tem estrutura que consiga. E aí a mortalidade realmente ela é baixa, cerca de 2%, 3% que eles falam, mas se você tem uma transmissibilidade muito alta, 2% de 100 casos são duas mortes, mas se você tiver num país com 200 milhões de habitantes, 100 milhões de casos, 2% é um número de mortes que coloca em Importante, né? colapso qualquer sistema social de uma sociedade em um país que tem já suas outras dificuldades. Sim, a gente tá por conta da questão do Instagram cortar a gente, eu queria só que você fechasse um pouquinho pra gente também algumas coisas que estão sendo divulgadas também, que é importante a gente falar, né? Uma coisa é a questão dos perigos da automedicação, porque desde que foi lançado principalmente a questão da cloroquina, né? Não me lembro o termo certo. Cloroquina ou hidroxicloroquina. Isso. Muitas pessoas, houve um boom de pessoas correndo às farmácias para ter acesso a esse medicamento, né? E os perigos dessa automedicação e também a questão de como que essa corrida às farmácias, ela afeta também, assim como você falou, a questão das internações de outros problemas que o sistema tem que lidar, mas afeta também o tratamento de pessoas que dependem desse remédio também. E outra coisa também que eu queria que você falasse para a gente é com relação a essa questão das formas de prevenção, principalmente para as pessoas que não podem cumprir o isolamento social. Né? A gente fala de uma cidade igual Manhuaçu, que nós temos os nossos casos, tanto das pessoas que trabalham nos sistemas básicos, que não podem parar, como também pessoas de vulnerabilidade social, né? Pessoas muitas vezes até próximas a nós aqui em termos de casa, né? E que têm uma dificuldade muito grande de cumprir esse isolamento social, do distanciamento, das medidas de higiene, por uma questão de espaço, de acesso a políticas de saneamento básico, né? E como que essas pessoas podem fazer o mínimo possível para conseguir se proteger, né? E no caso desses trabalhadores das áreas básicas, né? Como se protegerem tendo que desempenhar essas funções para que a sociedade não pare, por assim dizer. Quanto à primeira questão sobre o uso de medicação
O tratamento do coronavírus ainda não tem um tratamento para as formas graves, nenhum tratamento regular. O que acontece é que para qualquer doença, para qualquer tratamento entrar em vigor, numa situação de normalidade, ela passa por várias etapas desde testes experimentais até testes clínicos envolvendo uma grande população. É um método rigoroso, rígido, que envolve várias organizações e demora-se anos para chegar de uma hipótese de tratamento para aquela doença até o final, para a liberação daquele tratamento. Numa situação de anormalidade, como é numa pandemia, os órgãos controladores eles dão umas flexibilizadas nas regras devido à gravidade do caso, o número de casos, e aí dá uma encurtada nesse prazo. E aí, dependendo também da gravidade, tentam-se tratamentos com algumas drogas que agem em sistemas moleculares, sistemas fisiológicos parecidos. A Uhum. cloroquina ou a hidroxicloroquina são medicações que são usadas em tratamento de outras doenças, como malária, algumas doenças reumatológicas Uhum. também. E aí se observou que em um pequeno grupo de pacientes que foi testada essa medicação teve alguma resposta satisfatória, mas não se testou em pacientes que não tiveram doença grave ou que com uma diferenciação de idade, nada disso. Então, o uso é só hospitalar em situações muito restritas, não é o caso de uso comunitário ou domiciliar. A própria hidroxicloroquina tem efeitos colaterais importantes Uhum. quanto ao uso, por exemplo, pacientes com doença reumatológica que vão iniciar o uso da hidroxicloroquina, eles têm que passar primeiro por um oftalmologista para fazer um exame de fundo de olho, porque ela tem riscos reais de acometimento da retina, com perda de visão, então é um risco, a relação custo-benefício de uso da medicação não é favorável para uso Sim. domiciliar e em pessoas que têm a forma branda da doença. Não é o caso de usar, além de provocar um desabastecimento da medicação para pacientes que precisam. Até essa questão do abastecimento da medicação, ele é feito baseado em métodos de quantas pessoas precisam daquela medicação. Não é Sim. uma medicação de uso geral e que muitas pessoas na sociedade utilizam. Então, os estoques dessa Não são. medicação já são, não Uhum. é que são baixos, eles são adequados ao número de pessoas. Uhum. Você pega uma medicação mais corriqueira, uma dipirona, que o número na população que usa é muito maior, o estoque dela é maior até por uma questão comercial. Se Uhum. poucas pessoas precisam daquela medicação, o estoque é menor. E se é Uhum. numa situação de crise, muita gente vai atrás dessa medicação, ela vai desabastecer rapidamente e não vai ter como repor, Uhum. repor tudo que é preciso. Então não tem as recomendações dos órgãos oficiais é que não tem indicação de procura dessa medicação para uso ambulatorial, domiciliar em pacientes que têm a forma branda da doença. Ela é só, em alguns casos, para pacientes internados em terapia intensiva que não responderam a outras medidas de tratamento, onde aí se pesa-se que o benefício do uso dessa medicação é maior do que o risco que seria evoluir para um desfecho de óbito e tal, mas Uhum. para pessoas que têm a forma branda, o risco é maior do que o benefício. Sim. Né? E com relação à questão das medidas de prevenção, para quem. A medida de prevenção para quem habita locais onde naturalmente moram, numa pequena metragem quadrada, moram mais pessoas, é difícil no dia a dia, porque acaba tendo uma proximidade, não consegue manter o distanciamento, mas é medidas de higiene pessoal, principalmente lavar a mão várias vezes ao dia e ter isso meio que
fixo na cabeça de lavar a mão frequentemente durante o dia. Tocou numa maçaneta, lava a mão, tocou em uma superfície, mesa, qualquer coisa, cadeira, depois lava a mão. Ficar repetindo esses métodos, tentar, dentro do possível, manter pelo menos um distanciamento mínimo, e aí um distanciamento mínimo é baseado no princípio de transmissão por gotículas. Então, a partir de 1 metro, 1,5 metros, 2, você já tem um ganho de evitar que, que essa gotícula atinja outras pessoas, e diminui um pouco a transmissibilidade. E dentro do possível, dentro da realidade de cada pessoa, tentar seguir as recomendações dos órgãos de De saúde. saúde, de cuidados pessoais, cuidados locais e distanciamento uns dos outros. Só para fechar, eu sei que a gente está meio em cima aí, mas teve algumas perguntas aqui com relação ao uso da máscara, né? Aquela máscara branca ou outras máscaras, até o pessoal, eu vi alguns usando máscara de EPI, né? Quando que ele é recomendado e quais os perigos desse uso excessivo, assim como do uso do remédio também, se pudesse falar para a gente. Quanto ao uso das máscaras, dá para fazer uma analogia com o uso da medicação, que é que você tem um estoque de máscaras, e se aí cria-se uma demanda muito maior do número de máscara, vai ter um desabastecimento para as pessoas que, que precisam realmente dela. A máscara, você tem vários tipos de máscara. Essa máscara mais branca, que a gente chama de máscara cirúrgica, até a máscara N95, outros tipos de máscara. A máscara branca, a máscara cirúrgica, ela atualmente está indicada para os pacientes que são sintomáticos. São Uhum, aqueles que você sabe que podem transmitir para outras pessoas. Porque quando você, que não está com a doença, está com a máscara, você está protegendo uma pessoa só. Mas quando uma pessoa que está sintomática, que tem possibilidade de transmissão, está usando a máscara, você tem uma proteção em maior escala, porque ela deixa de transmitir para outras pessoas, e aí você diminui a transmissibilidade. Além disso, uma coisa que não é tão falada é que a máscara ela não é de uso indefinido. Teoricamente, você uhum, teria que trocar aquela máscara a cada 6, 8 horas, o que uhum. torna inviável para qualquer pessoa ficar usando a Trocando. máscara o tempo inteiro, se ela está isolada dentro de um Uhum. ambiente domiciliar com distanciamento social. Não tem por que ela ficar usando a máscara o tempo inteiro. As máscaras de a N95, as outras máscaras, são mais para os profissionais de saúde, para aquelas pessoas que estão tendo contato muito perto, porque elas Uhum. já têm um filtro especial para gotículas e aerosóis, e diminui esse contato. Mas também não é uma máscara de uso confortável. Você vê na Uhum. internet várias fotos de pessoas que, quando usam o dia inteiro, dá várias marcas no rosto. Então também não tem indicação de ficar usando em pessoas assintomáticas que estão em isolamento, distanciamento social. Não traz ganho nenhum. O que traz Sim, ganho. o importante é a gente lembrar que para pessoas que apresentam sintomas, o correto é, como você falou, o isolamento, né? Esse isolamento que eles estão passando de até 14 dias, né? Independente de melhora ou não dos sintomas, né? Sim, né? Aí vai depender da forma da doença que a pessoa tem, mas se ela estiver tendo a forma leve, quarentena, ficar dentro de casa, uso de sintomático só, e só procurar atendimento médico se houver a forma mais grave da doença. Uhum. Manuel, eu queria te agradecer, né? Sei que você trabalhou o dia inteiro, tá cansado aí. Obrigado por passar essas informações para a gente aqui, né? Por informar o pessoal e vamos seguindo por aí, né? Obrigado por tudo, tá? Pode se despedir da galera aí, depois a gente vai tocando com o restante do pessoal. Nada, precisando, estamos à disposição para as informações. Até mais. Beleza. Até mais.
Pessoal, vou chamar agora aqui a Helena, que é professora. Só fechar aqui. Helena, cadê você? Vou virar aqui. Aí. Oi, Oi, Helena, gente. tudo bem? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ótimo. Show, então. Pera aí, só um minutinho. Pronto. Eu queria que você se É, apresentasse rapidinho e falasse um pouco para a gente desse contexto social político que a gente está vivendo com relação à pandemia. Oi, gente, boa noite. Obrigada, doutor Manuel, aí, pela sua explicação. Gostei muito, achei muito interessante. Muito obrigada. Meu nome é. Ai, caramba. Sobre um pouquinho desse contexto político-econômico que a gente está vivendo, tá bom? Então, gente, quer você, assim, quer a gente concorde ou não, ache bom ou não, né? Deu algum problema? Não, pode continuar. Deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, tá. Tá. Quer a gente concorde ou não, a gente vive num contexto de política neoliberal, certo? E nesse estágio do neoliberalismo que a gente está, o que está acontecendo? A gente tem uma formação de uma massa grande de pessoas. Eu vou falar em uns termos um pouco frios, ok? Mas é porque a gente tem que ter uma certa É frieza para preciso. tratar disso, ok? A gente tem uma massa de pessoas improdutivas. Essas pessoas improdutivas ou nocivas para a sociedade são quem? São as pessoas que vivem na periferia, que não têm emprego fixo, são pessoas desempregadas, são os aposentados também podem ser considerados parte dessa massa. Por quê? Porque, em teoria, elas seriam uma grande quantidade de pessoas, ok, que não produz nada para a economia, tá? Em teoria seria Exato. isso. Você tem maneiras de gerir essa massa. Como que você pode gerir essa massa? Você pode gerir com políticas de bem-estar social, você pode gerir com políticas assistencialistas, você pode gerir de várias formas, né? A desenvolvimentismo a médio prazo faria o quê? Com que essa massa retornasse a ser produtiva, né? Você reinseriria, você inseriria de novo essa massa como uma mão de obra produtiva, ok? Então tá bom, você tem isso. Só que você tem uma outra maneira mais fácil, mais rápida de gerir essa massa, que é como? Com a necropolítica, que é o que a gente está vivendo hoje. Atualmente, essa população ela é gerida de uma forma que ela é deixada morrer. É um pouco forte falar isso, mas é verdade. Como que você deixa essa população morrer? Você cria políticas de segurança pública que matam jovens negros e pobres. Você cria políticas de saúde pública que não há investimento. Você cria políticas que forçam essa população a se pôr em risco, Sim. né? De várias maneiras. E é assim que você gera. E a necropolítica, gente, parece esse termo complicado, né? Mas não é. Ok? Necropolítica, na verdade, é bem simples de entender. É um termo cunhado pelo Achille Mbembe, desculpa, não sei falar muito bem o nome dele, mas é muito interessante o livro, o nome do livro é Necropolitics mesmo, Necropolítica em português, acabou de ser lançado agora. E é isso, o Estado, os governantes, eles... Online, Oi? inclusive temos artigos dele que dá para procurar online, né? Sim, ele tem vários artigos muito massas, tá? E necropolítica é justamente isso. O Estado ele não gere só como você deve viver. E como que você deve viver para o Estado neoliberal? Para produzir, ok? O Estado ele gere também como você deve morrer, ok? Como você pode morrer. O poder político ele se apropria da morte como um objeto de gestão, tá? Ele faz isso conscientemente, Helena? Ele faz isso inconscientemente? Olha, eu não acho, necropolítica, isso mesmo, eu não acho que seja tão inconsciente assim, eu não acredito muito na bondade das pessoas, né, então assim, eu não acho que seja muito inconsciência. Ninguém da história, a gente é pessimista por natureza, ok? Mas ele não dá condições, na verdade, ou ele dá condições de como você deve morrer, quem deve morrer, ok?
E o que vai acontecer com o seu corpo depois que você morre? Você vai ser enterrado? Sua morte ela vai ser jogada para debaixo do tapete? Como que você vai ser tratado depois de morte? Você vai ser tratado como um bandido que estava coisando a política? Como que vai ser? Entendeu? E é importante dizer, gente, que assim, que há alternativas, tá? Há alternativas, só que elas não são tomadas. Ok? No nosso caso, agora, para essa gestão dessa crise que a gente está vivendo, da pandemia, qual que seria a alternativa? Tá na cara aí. Taxar grandes fortunas, não perdoar a dívida pública, ok? E qual que é a alternativa que o governo está tomando? Vai pra rua, gente, se sacrifica. A gente precisa se sacrificar pela economia. Né? Oi, desculpa, Senão falhou? a economia para, né? Exatamente, senão a economia para. Então, o que o governo, gente, o que ele está fazendo com você, comigo, com a gente agora? Você é gerido como uma massa produtiva e se você morrer, vai ter outro para entrar no seu lugar. Por quê? Porque a gente está, como eu falei anteriormente, nesse estágio do capitalismo em que tem uma grande massa improdutiva, que pode tomar o seu lugar. Então, você é gerido como? Quando o Poder Executivo, vamos botar assim, né, para não dizer o nome do cara lá, do homem lá, tá bom? O Bozo, tá bom? Quando o Poder Executivo, ele fala, é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, eu com meu porte de atleta, eu posso pegar só essa gripezinha, vamos pra rua, a economia não pode parar. Ele tá falando o quê? Você é dispensável. Vai pra rua, ok? Você não tem... E se você for pra rua, gente, você não tem nenhuma garantia, nenhuma mesmo, como o doutor... Desculpa, o doutor Manuel. Eu ia falar Marcelo, desculpa. Quando o doutor Manuel falou, aqui em Manhuaçu, só aqui em Manhuaçu, né? 4 mil pessoas que precisariam, se a população toda fosse infectada, se seguisse as regras de infecção, 4 mil leitos de UTI. Coisa que a gente não tem, né? Coisa que a gente não tem. Então, assim, o governo está te mandando ir pra rua, mas ele não te garante que se você pegar o coronavírus, você não vai ter só uma gripezinha, ok? Ele não pode te garantir isso. Ninguém tem como garantir isso. E se você tiver dificuldades respiratórias, você não tem garantido nada. Você não tem garantido um leito. E uma coisa que falar na sua fala aí, Helena, só cortando um minutinho, é porque assim, eu tenho visto muito alguns debates sobre isso, né, falando que nesse caso da falta de leitos, né, uma pessoa que necessita do sistema único de saúde, do SUS, ela vai estar sujeita a essas demandas, né, e à superlotação do SUS, enquanto alguém que tem condições de acesso a planos de saúde ou a saúde privada, ela vai ter condição de se tratar com mais rapidez, por exemplo. Só que é importante a gente lembrar que aqui em Manhuaçu, o nosso hospital, ele é um hospital filantrópico que atende todos os setores, tanto o SUS quanto o setor privado. Então, a mesma quantidade de leito que a gente tem aqui, né, vai ser colocada à disposição desse mesmo setor. E a gente já tem uma superlotação por conta das cidades da região que não têm estrutura e acabam vindo para Manhuaçu para se tratar quando dependem de um tipo de tratamento mais específico, né? Então, tá, beleza, mais pobres vão morrer? Tá, mas na nossa situação específica de Manhuaçu, né, por mais que todo mundo vai morrer. Quantidade de leitos, né, todo mundo não está no mesmo barco, porque, como eu vi, né, alguns estão em iate, outros estão segurados em troncos, né? Mas vai ser tratado exatamente pelo mesmo hospital. Exatamente. Então, gente, o que eu queria falar sobre esse contexto que a gente está vivendo é isso. A gente, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, a gente vive num contexto de neoliberalismo e a gente vive, gente, há muito tempo, não é só no Brasil, tá? Esse termo que eu tô falando aqui, necropolítica, ele não foi cunhado ontem, não é de agora. Tem estudiosos que trabalham com isso já há muito tempo, ele já é lido há muito tempo fora do Brasil, tá? E assim, a gente vive isso. O Estado, ele dita quem vai morrer, como vai morrer e o que vai ser feito com a sua morte. Porque, peraí,
vocês estão vendo, tá, que tem muita gente morrendo de pneumonia, de insuficiência respiratória. Isso também é uma questão da necropolítica. Por quê? Porque o Estado ele está pegando essas mortes e tratando do jeito que ele quer. Quem faz o seu certificado de óbito? É o Estado, tá? É o Estado, não é você, não. Quem vai atestar lá de que você morreu? É o médico, né, e tal. Beleza? Beleza. O João está perguntando se tem espaço no cemitério. Não, não vai ter. E aí a gente entra em uma outra questão da necropolítica também. O que vai ser feito com o seu corpo depois que você morre? Como que você vai ser tratado? Você vai ser cremado, você não vai poder ter um velório, tá? E você vai ser jogado para debaixo do tapete. Vai virar, bom? Né? Vai virar. Helena, queria te agradecer muito. A gente está com um tempinho meio corrido, ainda temos a Leslie ainda para falar, tá? Gostei muito da forma como você explicou, né? Porque é importante a gente levar em consideração essas questões, né? A partir de quando que a nossa vida, né? A vida de quem vai importar menos que a do outro, né? Num contexto como esse que a gente está vivendo, né? E o quanto que isso também interfere na nossa própria saúde, né? Tanto física quanto mental também, né? Peraí, eu agora sou considerado descartável, né? Como no caso dos idosos, né? Eu contribuí tanto para essa sociedade, agora eu sou considerado um descartável, né? E Exatamente. esses pontos também, né? E queria te agradecer muito, você pode se despedir aí para a galera, né? Tchau, obrigada, Iana, obrigada, doutor Manuel, obrigada, Leslie, que vai entrar agora. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar aí, tá bom? Valeu, obrigada, galera. Pessoal, só um minutinho, vou chamar a Leslie aqui, pera aí. Tchau, Helena. Vou ficar aqui assim, entendeu? A Leslie tá entrando. Só um minutinho, tá conectando. Oi, Leslie, tudo bem? Oi, Como me vai? ouvem bem? A gente mora do lado uma da outra, mas não tá podendo nem se ver, né? Não é? Então, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Que eu fiz isolamento social com os meninos e vim para o quarto da Clarice. Os meninos estão isolados socialmente para a gente poder conversar. É só Primeira explicar coisa, que os meninos que a Leslie tá falando são os filhos dela, tá? E são os nossos, a gente fala que são os nossos emancipinhas, os mascotes do Emancipa Manhuaçu, tá? Assim que passar a cena, nossos novos alunos vão conhecer. Aliás, um oi muito especial para os nossos alunos que entraram agora em 2020 e que estão acompanhando a nossa live por aqui. maravilha. Então, eu queria falar assim, para a gente fechar essa live e abrir outra, porque não vai dar para falar tudo. Abre. Pode deixar, pode ir falando que se cortar, eu abro de novo. Então, eu queria fazer um gancho com a fala da Helena para falar que a política de assistência social ela está inserida, né, nessa lógica neoliberal. A gente não consegue trabalhar deslocado dessa realidade que a gente está inserido. Então, quando a gente vai falar de política de assistência social, uma das questões que a gente sempre vai trabalhar com o usuário é a inserção dele no mercado de trabalho. Sim. Talvez a gente vai usar o termo dele protagonizar, né, as atividades diárias dele, a rotina, mas na verdade é torná-lo produtivo para esse sistema, né, maluco, injusto que a gente vive. Então, e aí, quando a gente pensa na questão de tirar essa pessoa desse mercado de trabalho que ela está inserida formalmente, informalmente, né, a economia dá aquela pirada, né? Uhum. E aí, nesse governo que a gente está, eles só colocam duas vias. Ou você fica em casa e vai ficar com fome, ou você sai, deixa só os idosos, quem tem hipertensão, quem tem diabetes em casa e vai à luta. Porque o Brasil não pode parar. Graças a Deus, a justiça tirou essa reportagem do ar, né? Porque é uma lógica muito perversa você pensar somente dois caminhos para superar uma pandemia. Uhum. E antes da gente entrar no contexto aqui de Manhuaçu, a gente tem que repensar aqui. A gente está num sistema capitalista, né? Essa lógica perversa.
ele vai querer a pessoa produzindo, mas aí, nesse momento, tem que sumir aquela lógica do Estado, né, mínimo. Ela não vai funcionar. Né? Esse sistema vai se esgotar numa crise. A gente pode considerar, você que é da história, Helena, a gente pode entender como essa pandemia fazendo parte dessa crise cíclica do sistema capitalista. Sim. Ele se esgota. Ele se esgota. Aquela ideia da mão invisível que todo mundo ainda tenta sustentar e ela já não funciona, ela esgota nesse momento. E aí, a gente inserido nesse contexto neoliberal, a gente vai precisar de um Estado forte, um Estado presente. E a gente não tem. Exato. Pensando na política de assistência social, que ela começou tá lá, né, desde a Constituição de 88, pensada como política de direito, no tripé da Seguridade Social, né, saúde, previdência e assistência social para quem dela precisar. Nesse contexto, a gente precisa de um Estado forte. Então, lá em 88, ela foi colocada como política de direito. Ela só foi ser estruturada nos anos 2000, né? Concordando ou não concordando, nos governos falsamente ditos de esquerda, que não chegou a ser de esquerda. Também não chegam a ser. Mas ela foi estruturada nesse período. E aí, vamos pensar, ainda engatinhando, diferente do SUS, né? Louvado seja nesse momento que ainda a população vai poder contar com o sistema do SUS, ela engatinha, ela é um bebê. Assistência social é um bebê. E aí, de 2000 quando o Temer assume, é um corte muito de 50%, mais de 50% do recurso da assistência social, que vai para as políticas de assistência social e para o benefício de prestação continuada, o LOAS. Então, já naquele momento, no plano plurianual, eu não vou saber o termo exato, eu tenho um corte de 50% do recurso. Beleza. A famosa PEC do congelamento dos gastos, né? Até antes da PEC. Até antes da PEC já teve. Sacramentar, né? Aí vem a PEC da morte, vem a reforma da Previdência, vem a reforma trabalhista e vem as dificuldades para acessar serviços sociais. Né? Previdenciário, por exemplo, a pessoa não consegue atendimento presencial mais. É tudo pelo site do meu INSS, nem todo mundo tem acesso. E até as pessoas que eram público da assistência social, da Previdência, nesse momento, pela falta de acesso à Previdência Social, elas são referenciadas pela assistência social. Então, vamos lá. Nesse cenário de política neoliberal, de corte de recurso, da desconstrução da política de assistência social como uma política de direito, em Manhuaçu, a gente teve a pior enchente da história, em janeiro. Né? A pior enchente da história. E aí, junto com isso, né, a gente tem uma população de trabalho rural, de período sazonal, período de safra. Não é aquele trabalho rural constante, é no período de safra. A panha de café, né? É um termo muito nosso. A panha de café, onde a pessoa se prepara para o ano todo com alimentação, com conta de luz, com conta de água, material, com roupa, com bem de consumo que ela quer consumir durante um ano. É nesse período sazonal. Depois, um trabalho rural só para homens, com maquinário, roçadeira, derriçadeira, né? Não tem para mulher. Um período, só fazer um parênteses aqui, um período de corte e de não concessão de benefício do Bolsa Família muito grande. Também. O governo fez uma propaganda do 13º, mas ficou mais de 6 meses sem liberar um benefício novo no município, e isso é uma realidade como todos os outros municípios. Então, a gente tem a enchente, que atingiu a zona rural também. E aí você não tem trabalho na zona rural, esse público vai ser referenciado na assistência. Sim. Fora do período sazonal. E aí a gente tem... Leslie, só um minutinho, gostaria de lembrar também essa questão do trabalho rural aqui em Manhuaçu, né? Porque ele é por si só um trabalho quase que de agricultura familiar, né? A gente tem a nossa característica são de pequenas propriedades, né?
que são mantidas por essas famílias, que volta e meia, como você falou, no período sazonal da safra, né? Eles contratam outra mão de obra, e muitas vezes são essas pessoas que estão no mercado informal da cidade, que vão para a zona rural trabalhar. Exato. E depois, muitas dessas famílias, elas costumam não só trabalhar na própria terra, né, no seu próprio contexto ali, como trabalham nos vizinhos também para poder complementar a renda. A gente não está falando de um grande latifúndio, né? Aí era esse gancho também. Que aí, quando tem um período. A safra de café do ano passado não foi boa. Exato. Você termina a safra. Melhor, né? Uhum. Aí você, setembro, outubro, encerra mesmo, né? A rapa do café, como o pessoal fala, encerra. Aí você começa o ano de 2020 com uma enchente terrível, que atinge a pessoa que trabalha na zona rural, que a gente teve distritos como Ponte do Silva, que foi arrasado. Uhum. E aí afeta o comércio também, porque a pessoa que trabalha lá na roça, e aí ela vai juntar o dinheirinho para pagar o pedreiro para fazer o serviço da casa. É o pintor, é a reforma do carro. Então, aí você afeta o comércio também. Vem essa necessidade muito válida de fazer o isolamento social, vai afetar a economia. A gente não pode desconsiderar isso. Seria ingênuo da gente, né? Mas a gente não tem um Estado presente para fazer essa proteção social às pessoas. E aí os municípios ficam refém do governo estadual, do governo federal, porque o recurso principal da assistência, elas vêm dos fundos, né, do piso mineiro, no nosso caso, e do Fundo Nacional de Assistência Social. A título de exemplo, setembro do ano passado, Manhuaçu não tinha recebido 25% do recurso que era para ter recebido, né? Isso aí está lá no portal da transparência. E era para estar aqui já, né? Para ter vindo já. Isso era para estar aqui, fora dos anos anteriores do piso mineiro que não chegou. Então, a gente tem uma escassez de recursos. Diferente da política da educação e de saúde, que parte do orçamento tem que ser destinado, a assistência social não tem essa previsão em nível municipal, estadual ou federal. Então, assim, o município não faz essa previsão de uma porcentagem do orçamento para assistência, porque no estado não tem, porque na federação, na União também não tem. Então, a gente não tem recurso. Vem o isolamento social, a pessoa não pode trabalhar. A gente tem quem trabalha como diarista doméstica, que não vai trabalhar, que aqueles 70, 80 reais toda semana, 2, 3 vezes na semana, não tem. O ambulante, quem está vendendo churrasquinho, quem tem o boteco na esquina, na rua, que não pode abrir. Então, realmente afeta a economia. E aí, o governo não tem, o municipal é refém, né, do governo federal e estadual, não teria, né, esse poder, né, esse peito para segurar toda a situação do município, não dá. Tem a pressão dos comerciantes, né, porque querem trabalhar. Esse governo que só colocam 2 vias, você sai e trabalha e não morre de fome, ou você fica, né, você sai e pega o vírus, você fica em casa e morre de fome. Então, essa lógica é muito perversa. E aí o Estado ele é ausente nisso, né? O governo ele é ausente. Uma vitória que está ainda tramitando é a questão dessa renda básica. Aliás, foi aprovada hoje, né? Foi aprovado no Senado. Por executivo, né? Isso. Aí tem que depender do executivo com a caneta BIC lá para ver se funciona. As coisas, né? Pode vetar. Aí volta para o Congresso para derrubar o veto. Exato. E aí, eu não vou conseguir pontuar essa contradição. A pessoa precisa ficar em casa. Ela precisa ficar em casa. Ela precisa dessa renda, mas essa renda básica aprovada não vai chegar a tempo dela não passar fome. Exato. Aí ela vai voltar a trabalhar, vai assumir o risco. Ela trabalhando, ela não vai conseguir acessar essa renda básica. E vai ter uma contradição enorme, né? É um loop do inferno isso, essa contradição. Essa transferência de renda, ela não vai chegar
nessa urgência que a população precisa. A gente está em Manhuaçu com, né, mais de uma centena, né, uma centena e pouco de casos suspeitos, corretamente tratados como positivo, porque a questão de ser considerado interior tem, né, tem nos deixado de lado essa confirmação para fazer um atendimento correto da população. Então, você tem uma população que se vê obrigada a voltar a trabalhar e ela se vê também tendo como única porta a política de assistência social, que nesse momento ela não tem muita coisa a oferecer além do que já é de rotina, porque esse estado mínimo não vai oferecer essas garantias à pessoa. A gente recuperando de uma enchente, né? Pouco trabalho na zona rural, comércio fechado. Então, assim, a falta de perspectiva que a gente tem aqui é muito grande, né? Para atendimento dessa população. Embora eu, né, na minha ousadia, pegar e falar que após a saúde, a política de assistência social é o segundo pelotão para o enfrentamento desses rebatimentos que a Covid vai ocasionar na sociedade. E aí a gente não tem ferramenta. A gente não tem ferramenta. A gente não tem ferramenta de trabalho na assistência social. A gente não tem um programa de proteção que vai vir com a necessidade que a população espera e nem um programa para assistir pequenos empresários, não. Que, aliás, trabalhador. A população urbana da cidade, né, é composta por pequenos empresários, inclusive minha família. Vai ter um CNPJ, vai ser um MEI, mas sem proteção nenhuma. E a gente sabe que o pequeno, né, para o empreendedor, para o pequeno empresário, ele está pagando a folha de pagamento hoje e já está preocupado com a próxima. Exato. Se não funcionar essa máquina do comércio, ele não vai ter como pagar essa folha de pagamento. Então, o Estado não protege os pequenos empresários. Para a banco, a gente vê promessas e promessas e que vão se realizar, mas essa política de proteção para a população que está inserida formalmente, né, no mercado de trabalho, para os autônomos e para essas pessoas que não estão podendo trabalhar de alguma forma, às vezes não são consideradas nem autônomos, elas não vão se realizar com a urgência que a gente quer que se realize. Exato. Então, eu vejo um cenário triste para a gente. Né? Embora assim, a gente tem uma... Assim, a gente tem o anseio de trabalhar, mas a falta de ferramenta é muito grande. Essa precarização, essa desconstrução da política de assistência social como uma política de direito, ela é uma realidade que está em Manhuaçu, mas é uma realidade também dos outros municípios, pela falta de recursos, pela forma que a política de assistência social é financiada. E uma coisa... Essa lógica... Perdão. Sim. Uma coisa que eu queria que você falasse também é uma questão que tem sido muito levantada também, com relação a essas pessoas que agora, por esse momento de pandemia, se encontram nessa questão de vulnerabilidade social e que elas são invisíveis para o governo, né? Pessoas que nunca acessaram nenhum programa de assistência social do governo, né? Desde o FGTS até o Bolsa Família, né? Ou qualquer outro tipo de como assim, elas não aparecem em nenhum cadastro do governo, né? E muitas não têm nem sequer uma conta bancária, por exemplo, onde esse dinheiro pudesse ser depositado, né? Como acessar essas pessoas, né? Qual a importância da assistência social nesse sentido? Como a gente vai acessar essas pessoas e fazer com que essas medidas que foram aprovadas, né, que estão aí aguardando a sanção presidencial, elas cheguem efetivamente nessas pessoas, né, que são invisíveis para o Estado. A gente volta para essa lógica sempre econômica da produtividade, até quando a gente pensa seguridade social, saúde. Se o sistema de saúde não bugar com essa pandemia, a pessoa ainda vai conseguir ser atendida. A previdência para quem contribui, assistência para quem dela necessitar. Nesse momento, quem não contribui, não vai, né? Ainda estão falando alguma coisa de antecipar 13º,
antecipar parcela do BPC, mas isso não é uma política de proteção. Você está, tipo, pegando dinheiro emprestado com um parente para pagar no final do ano. Uhum. Né? Tá adiantando. E aí vão virar público da assistência. Aí a assistência, ela acaba sempre, por conta dessa lógica, embora seja para quem dela necessitar, os cortes de renda, eles vão existir. A gente não pode pensar que uma família que ganhe 3 salários mínimos seja uma família rica. Mas essa família não tem perfil para se inserir no cadastro único. Uhum. Então, tem essa família que no dia a dia, é com salgado, é com a faxina, é com o jovem aprendiz, Vida, né? com os corres da vida, que vai dar conta lá de pagar o aluguel, de ter uma rotina de casa e sobrar até para cervejinha no final de semana. Só que nesse momento, ela não vai ter como se reproduzir socialmente, né? Ser produtiva, né? Pela essa lógica desse sistema. E aí ela vai ser referenciada na assistência. Como isso vai acontecer, ninguém sabe. Sabemos. Né? A forma que a gente vai tentar enxergar essas famílias ainda não está protocolada, não. A gente não tem nenhum procedimento. A princípio, ainda sem grande informação, a primeira porta vai ser o cadastro único. Fala-se de um sistema onde a pessoa vai declarar a condição dela de autônoma, de renda, mas a gente está... No escuro. Não sei, no escuro. Eu ia falar pisando em ovos, mas pisando em ovos seria alguma coisa de ter cuidado. Não, a gente está no escuro. Enquanto não houver essa sanção do presidente, né? Assim a gente espera. E, né, igual a Flávia falando, realmente a fome não espera, e isso causa um desespero. Né? Porque a gente não pode fugir do que cabe à assistência social. Né? Porque a gente já tem aquela questão assim, de que não é de ninguém, é da assistência social. Né? É sempre assim. Né? Não é da segurança, não é da... Vai para assistência, mas até por uma questão de estrutura, nenhuma política de assistência social vai dar conta de toda essa demanda, se não tiver o Estado presente. Então, a gente fica no escuro, a gente precisa que a população comece a perceber que essa lógica de gestão empresarial não cabe para o Estado, ela não vai atender, né? Vai atender quem o Estado quiser atender nessa lógica de gestão econômica e tudo mais, né? A gente tem em Minas Gerais um empresário, né, do comércio varejista, Paulo que se diz gestor, mas o Estado não é para gerar lucro. O Estado, como a Arilena Chauí fala maravilhosamente bem, ela tem um vídeo de uns 5 minutos no YouTube, o Estado é para garantir direitos, exatamente. E o Estado ele vai ser muito lento, a perspectiva de Eulésia, assistente social de Manhuaçu, que o Estado ele vai ser lento para atender às demandas, né, da sociedade com relação à política de assistência social, política pública, vai ser lento. E a gente vê a exemplo de países, né, em que questões políticas sociais é uma questão pacificada há século, né, às vezes não pública ou pública, mas essa questão de acesso é uma situação pacificada, onde até se pode discutir um Estado liberal, porque a questão do acesso ela funciona de forma melhor, colocando corpos em pista de patinação. Não deram conta. Exato. Então, essa lentidão do Estado vai matar pessoas. Falando como professor de história, né? Pessimista, né? E a gente tem que ser realista. Né? Tomara que não, tomara que o isolamento social funcione, né? E daí a importância dele, né? Não chegue, né? Que essa transferência de renda chegue logo para a população, mas pelo andar da carruagem é muito delicado. Se pensar, ter outra perspectiva.
A gente está quase fechando aqui. Algo mais que você queira pontuar? Porque se for o caso, eu encerro essa e inicio uma outra live para a gente poder finalizar. Não, não, tranquilo. Se der espaço para assistente social falar, meu filho, vocês estão lascados.